Olá, irmãos, mais uma vez aqui, e quero começar sempre frisando que o nosso intuito não é trazer mais um conteúdo ou mais uma novidade, ou porque todo mundo está indo para a internet, a gente precisava ir, mas com toda sinceridade no nosso coração, a nossa perspectiva é de que o Espírito Santo fale ao seu coração. Nós queremos que Deus ministre na sua vida. E eu queria que você ouvisse esse vídeo, já orando aí na sua mente, falou assim: Deus, fala comigo. E continuando a nossa meditação em Romanos 1, no versículo 16, ele diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela sua fé. Então, nós já falamos sobre que o justo vive por fé. Hoje eu quero falar sobre essa questão de o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu queria te perguntar uma coisa: salvação de quê? Quantas vezes você já ouviu que você precisa acreditar em Jesus, aceitar Jesus para ser salvo? Que você foi salvo, que aquele que crê em Cristo e for batizado será salvo? E aí nós temos o contra-argumento que muitos dizem, né? Mas ser salvo de quê? Eu não bebo, não fumo, não roubo, não adultero, não engano ninguém, sou honesto. E aí vai aquele monte de argumentos para tentar provar que somos bons. Mas o texto nos diz que o poder do Evangelho é para salvação do que crê. Então nós precisamos entender de que nós fomos salvos. Existe um lado da parte espiritual que muitos já sabem: salvos da morte eterna, salvos da separação de Deus. A maioria de vocês deve ter respondido no automático: salvo de mim mesmo. Mas tem um aspecto específico que eu queria frisar, focar nesse dia de hoje, sobre um ponto que nós fomos salvos e estamos vivendo como se não fôssemos salvos. Gênesis é a base para você entender do que foi ser salvo. O pecado é o que gerou a necessidade de salvação, mas o pecado gerou essas consequências de salvação. E aqui em Gênesis 3, a partir do versículo 17, surge uma consequência de que você foi salvo e precisa de revelação disso para mudar seus dias hoje. Diz: e Adão disse: por ter ouvido a voz de sua mulher e comido da árvore que havia ordenado não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Aqui é uma consequência de que o Evangelho também te salvou. Hoje nós vemos uma época da ansiedade, da depressão, do chamado burnout. A Bíblia nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para te salvar em todas as áreas, nos aspectos espirituais, nos aspectos emocionais e também no natural. A consequência e a proposta do inimigo foi que, se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele seria Deus de si mesmo, não precisaria de Deus. E essa consequência foi que, em fadigas, ele obteria sustento de uma terra maldita e que do suor do seu rosto, ou seja, você depende de si mesmo, você está por sua conta. Mas a palavra aqui nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para te livrar dessa realidade maldita, dessa terra. Você achar que é do seu esforço que você vai conseguir o sustento. Por que meditar nisso nesses dias? É porque nós vemos que essa é uma área que mais tem afligido as pessoas. Muitos não têm conseguido ler a Bíblia, muitos não têm conseguido orar, muitas vezes estão afastados da vida, do cotidiano da igreja, afastados de estar no culto, porque de forma legítima, sincera, estão trabalhando, estão tentando buscar o sustento da sua casa, estão se esforçando, estão se qualificando, e tem que fazer isso. Nós precisamos sair dessa ideia de que nós não precisamos nos qualificar, de que uma coisa é em detrimento das outras.
Só que o que nós precisamos mudar é a nossa mentalidade, Deus te salvar da ideia e do entendimento de que você depende de si mesmo, que a terra é maldita e você está preso nas pressões dessa terra e que é do seu rosto você vai comer o seu pão. Não, o Evangelho é o poder de Deus para te salvar dessa mentalidade e entender que Deus é o seu provedor. Você foi adotado como filho. O Evangelho diz que Deus nos adotou como seus filhos e como pai, Deus nos supre. Também você não depende do suor do seu rosto, senão todo mundo que trabalharia muito estava bem. Mas nós dependemos da graça e do poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para te entender que, apesar de que o mundo está terrível, que as pressões estão lá fora, porque o Deus desse mundo é o dinheiro, você não depende dele. Apesar de nós estarmos sujeitos às pressões desse mundo, não são as regras, as leis desse mundo que nos governam. Então, e que o suor do seu rosto não vai trazer o seu pão, é Deus. O Senhor é o nosso provedor. E no meio da crise, no meio das dificuldades, no meio das pressões que esse mundo tem, no meio de guerras, no meio de crise econômica, e hoje nós estamos tratando esse assunto porque nós sabemos que esse é o ponto que mais tem atingido os cristãos. Hoje o burnout é a palavra da vez. E o Evangelho é o poder de Deus para te salvar do burnout. Por quê? Ele é o poder de Deus para a salvação, da ideia de que você é Deus de si mesmo, que você é responsável por si mesmo e que é do seu esforço que as coisas acontecem. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, de entender que você tem um Pai, que tem um supridor, que apesar dos piores cenários desse mundo, o nosso sustento vem de Deus. E o suor do nosso rosto é para glorificar a Deus por um propósito, por frutificar para nosso Senhor. Que a graça de Deus alcance a sua vida, que o Espírito de Deus revele essa verdade ao seu coração. E no próximo vídeo nós falamos mais sobre isso. Até lá.